Olá a todas e todos. O presente trabalho se chama Letramentos de Resistência e Sobrevivência, reflexões sobre gêneros catalisadores em tempos de pandemia. E tem como pesquisadores eu, Gustavo Alves da Silva, aluno da graduação de Letras na UFJF, e como orientador da pesquisa o professor doutor Alexandre Cadilli, professor da Faculdade de Educação da UFJF. Bom, nesta comunicação tem-se como objetivo geral construir uma compreensão acerca dos discursos que circulam em suportes virtuais a partir dos recursos de linguagem que são mobilizados em diferentes gêneros e que engendram letramentos de sobrevivência e resistência, em tempos de intensificação das desigualdades sociais causadas pela pandemia da Covid-19. O que seriam esses letramentos de sobrevivência e de resistência? Bom, os letramentos de sobrevivência seriam práticas escriturais de sujeitos subalternizados que desafiam o letramento formal e pedagogizado, e, por conseguinte, o grafocentrismo, a dicotomia entre oral e escrito, bem como os princípios de racionalidade e de individualismo. Já os letramentos de resistência seriam uma reinvenção de práticas que os ativistas realizam, reportando-se às matrizes e aos rastros de uma história ainda pouco contada, nos quais os usos da linguagem comportam uma história de disputa pela educação, escolarizada ou não. Bom, a pesquisa teve como metodologia as seguintes etapas. Primeiro, utilizamos os conceitos de letramentos críticos anteriormente citados. Depois fizemos uma análise etnográfica virtual, uma coleta etnográfica virtual a partir do conceito cunhado pela pesquisadora Heine, onde a gente selecionou vários textos de diferentes plataformas e estabelecemos, assim, uma análise do discurso entre esses textos, que são textos que advêm do contexto artístico, jornalístico, e que apresentavam a pandemia como tema, coletados entre agosto e dezembro de 2020. Bom, usando como base aqueles conceitos de letramento, fizemos o link com a música Quarentena, do rapper Rincon Sapiência. Na música, ele coloca várias questões que são muito pontuais para o momento pandêmico, e nós selecionamos algumas para colocar aqui nos slides da apresentação. Uma estrofe seria: que saudade da vida noturna, dos bailes, as caixas que treme, os negão dançando com caixão na mão, eu não quero viver esse meme. E ao lado nós podemos ver o meme que viralizou ao longo do ano de 2020 e que Rincon retratou muito bem com a questão da pandemia, ou seja, ele faz um entrelace entre ambos textos, para tornar mais palatável a questão do discurso aqui. Seguindo com a música, também temos aqui outra estrofe, onde Rincon Sapiência diz: difícil dividir o mesmo teto, nem Bob segura esse reggae. Sem dinheiro não existe projeto, fica em casa é só hashtag. E ao lado direito podemos ver uma imagem que também viralizou no ano de 2020, onde podemos ver que o trabalhador não teve assegurado por parte do Estado a possibilidade de ficar em casa, ou seja, ele esteve exposto ao risco a todo instante. Por fim, uma matéria um pouco mais atual, que retrata um pouco dessa questão econômica, do Fique em Casa é só hashtag, onde podemos ver que, afetados pela pandemia, os trabalhadores têm queda de 2,2% na renda no primeiro trimestre, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada. Ou seja, podemos ver, então, que essas questões que foram abordadas por Rincon Sapiência na letra, elas trazem questões de extrema importância social, que retratam diretamente a vida do povo brasileiro, que tem sofrido com o desemprego, com a fome, com questões extremamente problemáticas, e que precisa, a partir disso, de uma maior representatividade nos discursos e nos textos, e denúncias para que a gente consiga mudar esse cenário. Por fim, ao longo do trabalho, foi possível notar que os textos anteriormente citados sinalizam letramentos de sobrevivência e resistência, ao denunciar a precariedade das condições de saúde e cuidado propostas pelo Estado brasileiro, denotando, assim, a importância do diálogo entre discursos diversificados no cenário de sala de aula, partindo do momento pandêmico e ampliando para o cenário presencial, potencializando, assim, os letramentos escolares críticos dentro das diversas salas de aula, sejam online ou presenciais, e funcionando, assim, como catalisadores do processo de letramento, da fase de letramentos dos alunos ali presentes. E, para concluir, este estudo também sinaliza a importância do diálogo entre discursos não hegemônicos no cenário de sala de aula, como dispositivo para mobilizar letramentos críticos que coloquem em questão o desenho de outros futuros sociais, de acordo com o meu professor orientador, Cadilli. Essas são as nossas referências biográficas, e nós chegamos ao fim.